Olá pessoal, voltando aqui então para terminar o nosso trabalho. Na primeira parte, no vídeo parte 1, eu tentei mostrar como o gráfico é feito. Fiz na toalha clarinha para que vocês pudessem ver os pontos, porque nessa toalha muito escura eu não consigo mostrar, tá? Então eu fiz o gráfico no vídeo parte 1, eu mostrei como fazer esse esboço, né? Tipo um rascunho, as marcações, assim, a distribuição dele, caso vocês queiram tentar fazer num papel quadriculado para guardar. Eu não tenho gráficos em papel, eu risco sempre na toalha, tá? Então eu procuro sempre mostrar como seria o gráfico para que vocês possam passar para o papel para guardar caso queira. E aqui agora eu vou mostrar para vocês como fazer o bordado na toalhinha essa cor, sem o risco, tá? Caso vocês não gostem de riscar, não saibam, não querem riscar, eu vou mostrar agora como fazer sem o risco na toalha mais escura. Mas é o mesmo processo que se tivéssemos fazendo com o risquinho, tá bom? Aqui então eu já marquei, né, que nem eu mostrei lá no primeiro vídeo. Como essa toalha é muito escura, a canetinha não aparece, eu fiz com alinhavo. Vocês podem fazer todas até, caso não queiram fazer risquinho com a caneta, faz um alinhavo com a linha contrastante, assim a gente consegue ver. E outra coisa que eu reparei é que se eu fizer com a caneta, essa canetinha, se eu riscar aqui, depois quando eu passo o ferro quente, ela fica o risquinho mais esbranquiçado, fica meio marcadinho, tá? Então eu já fiz numa, não gostei do resultado assim com ela, então eu fiz agora com a linha, que daí não fica marca nenhuma. Caso vocês queiram tentar fazer, vocês testem, façam um pedacinho, façam até no avesso, faz um risquinho, passem o ferro, se não ficar marcado vocês podem fazer com a canetinha, se quiser fazer a marcação, né? Eu optei assim, então é uma outra forma de fazer, né? Marcar o centro e fazer com a linha. Para começarmos a fazer o bordado, este bordado nesta toalha, eu tô usando essa linha branca, essa linha aqui que eu tô usando, esterlina 5, tem a 8 também, que é mais fina que essa, tá? Caso vocês queiram usar fazer mais fininho, pode ser feito também. Eu tô usando a 5, que é mais grossa, a 8 é mais fininha. 5 aqui, tá? Tem a 8 também. Tô usando essa aqui, mas vocês podem usar a linha que vocês tiverem. Pode ser Clea, pode ser a Camila, Brisa, Mona Lisa, e tem diversas linhas assim que podem, as de crochê, aquelas de Anchor, Perlé também, tá? E vocês podem usar uma linha assim que não... A Anne eu não recomendo porque é muito grossa, né? Como a gente vai passar por baixo da trama do tecido, a Anne não é muito boa de usar, tá? Aqui eu peguei 3 vezes a largura da toalha, essa toalha de rosto tem 50 centímetros, então é mais ou menos 1,5 m. Eu vou começar aqui do meio e ir para as pontas para que ele fique igual, então depois dos dois lados, né? Depois quando ele chegar nas pontas a gente pode começar da ponta em direção a outro lado, tá? Mas a primeira carreira a gente sempre começa aqui do meio para que ele fique igual dos dois lados. Aqui pra gente começar, como eu disse lá no vídeo anterior, esse trabalho a gente vai fazer assim pegando por baixo das tramas, ó, pegando assim só a trama, tá? A gente não vai passar pro lado outro lado da toalha. A gente vai trabalhar em cima da trama, ó, pegando esses fiozinhos aqui da trama do tecido, ó, não vai passar pro outro lado, tá? Eu vou pegar aqui, ó, como o meu meio deu aqui, né? Aqui é o meio. Então eu vou contar 1, 2, 3 tramas, eu vou pular e vou pegar esta trama aqui, ó. Tá o fiozinho aqui do lado, né? Bem do lado do meu fiozinho tem uma trama na vertical, assim, em pezinho, tá? Vou pegar mais uma e mais uma. Eu vou começar o trabalho para este lado primeiro, depois a gente continua para cá. Então, ó, vocês vejam, peguei 3 tramas do tecido, só a traminha que tá em cima, tá? Vocês não precisa passar pro lado avesso. Então aqui, ó, eu vou dividir a linha em 2. Eu vou segurar uma ponta da linha aqui e vou puxar só a outra. Ó, vou puxar assim, a gente consegue fazer metade da linha para um lado e metade para outra. Ó, ficou então metade para cá. Eu vou trabalhar só com essa outra metade aqui. Tá? Vocês alinham, né? Vocês sabem, eu acho que já foi. Ó, a gente alinha as duas pontas, né? Põe a agulha bem no meio aqui, ó. Bem aqui no meio, ó. Puxando assim as duas pontas. E aí deixa uma pontinha da linha parada e puxa só a outra.
Aqui então, ó, nós vamos começar. Que nem eu expliquei lá no vídeo do gráfico. A gente vai fazer, ó, 3 tramas, vai pular 1, 2, vai pegar mais 3 aqui, ó. 1, 2, 3. A gente só pega as tramas que estão na vertical. Vocês viram que eu pulei 2 aqui, ó. Aqui tem uma da trama seguinte e aqui tem a outra. Eu vim pulando elas na diagonal, tá? Não sei se está dando para ver, ó. Vou só riscar aqui, ó. Aqui tem uma e aqui tem outra. Eu peguei a terceira trama. Essa toalha é muito escura, não aparece muito, né? Ó, tá dando para ver? Ó, essa trama eu peguei, vou pular 1, 2, vou pegar a próxima, tá? Em diagonal. E assim eu vou fazendo o bordado todo. Vou sempre pulando 2, ó. Pra vocês verem, tem uma aqui, outra, 2 e pego a terceira. A terceira eu pego 3. E é só isso. E a gente não puxa muito, né? Pra depois criar os elos. Aqui de novo, aqui eu peguei essa, vou pular 1, 2, vou pegar a terceira trama aqui. Ó, chegando aqui embaixo, a gente vai ter que fazer o ponto da virada. O ponto da virada, que nem eu mostrei no gráfico, a gente pega uma trama só agora. A outra parte, quando a gente fizer a correntinha, a gente vai pegar 5, tá? Então, assim, ó, lá em cima vocês lembram que a gente pulou 3 e pegou na quarta trama. Aqui pra gente fazer, ó, 1, 2, a gente vai ter que pegar essa traminha aqui, ó, só uma. Tá vendo? Daqui, né? Pula 1, 2 normal. Em vez da gente pegar 3, a gente vai pegar só uma para fazer a virada, tá? Ó, fica assim. Depois, na volta, a gente vai completar. E a gente vai até aqui porque não daria pra gente completar mais, não daria mais uma sequência aqui embaixo, tá? Então, a gente, ó, daqui vai ser 1, 2, 3, 4. A gente vai fazer o ponto na quinta trama aqui, ó. Lá em cima a gente pulou 3 e fez na quarta trama. Aqui a gente vai pular 1, 2, 3, 4 e vai pegar na quinta trama, tá? Daqui a gente segue. Deste ponto a gente vai pular 1, 2, faz os 3. Ó, fica assim essa parte, essa primeira parte. Depois a gente vai completar. 1, 2, faz 3 aqui. E assim a gente vai fazendo. Ó, e aqui chegou o final da toalha, né? Ó, a gente vai fazer os últimos 3 pontinhos aqui. Essa primeira partezinha, então, fica assim. Ó. Tá? A única observação é que aqui na virada a gente faz um pontinho. Quando a gente completar a correntinha, a gente faz os 5 pontinhos aqui. Então, essa primeira parte pra cá ficou assim. Agora a gente vai fazer o mesmo para este lado. A gente coloca o resto da linha na agulha, né? Eu vou virar de cabeça para baixo porque senão eu não consigo fazer para cá, tá? Ó, eu virei o bordado de cabeça para baixo porque eu vou fazer o ponto para cá, tá? Então, ó, continuando aqui, onde a gente começou, eu vou pegar assim que fica mais fácil de eu
colocar ali. Ó, aqui então a gente fez 3 pontos. Agora a gente tem que fazer mais 2 aqui, ó, para fazer o outro lado. Todos eles têm que ter 3, né? Na realidade 5. Ó, porque este pontinho faz sequência com esses 3 para cá e esse pontinho faz sequência para esses 3 para cá. Depois na virada ele vai ser o do meio, né? Depois eu mostro direitinho. Então daqui a gente vai pular 1, 2, vai fazer de novo 1, 2, 3, o mesmo que fez ali para aquele outro lado. Ó, daqui pula 1, 2, pega 3. E vai fazendo tipo uns degrauzinhos. Ó, chegando aqui embaixo, que nem do outro lado ali nós fizemos, né? A gente faz esse. E agora vai fazer o ponto da virada. Então é 1, 2 e aqui o pontinho da virada é um só, tá? Não esqueçam. Pelo menos desta parte que a gente tá fazendo, né, de baixo para cima, que nem a gente começou ali em cima. E aqui a gente faz tudo de novo. Eu fiz assim nesta altura de 2 tramas, mas pode ser feito maior. Se vocês quiserem o elo desta correntinha assim maior, mais espaçado, vocês aumentem a distância entre as tramas. Em vez de pular 2, pulem 3 ou 4, dá para ser feito também, tá? Aí o elo fica maior assim, as argolinhas ficam maiores. Aqui, como eu tenho linha suficiente para fazer a volta, eu já vou voltar daqui. Eu peguei 3 vezes a largura da toalha, né? Eu acho que vai dar para ir fazer toda a volta de novo, tá? Então aqui, ó, a gente fez o último ponto. A gente sabe que este ponto faz parte da próxima sequência aqui. Vai ser este último pontinho aqui e mais esse. A gente vai ter que pegar 3 aqui, ó. Este e este. Porque aqui, esta parte é a parte que fica pro lado de dentro da toalha, no caso. Então, a gente tem que fechar o elo deste lado aqui, né? Tá? Essa partezinha de dentro, vou mostrar pra vocês. Ó, essa partezinha que pega opa. Esta parte aqui, este ponto que pega um fiozinho aqui, né, uma trama, é a parte que fica de dentro. Vocês observam que ele está do lado de dentro. E a parte de fora do ponto é o que pega os 5 tramas ali, tá? Então, é fácil da gente ver. Por exemplo, essa aqui tá, aqui pegou uma trama só, então a gente tem que fazer o outro lado para pegar os 5, fechar as folhinhas aqui, os elos, tá? Não sei se eu consegui explicar para vocês. Qualquer coisa coloquem ali nos comentários que eu tento ajudar, tá bom? Então, ó, se vocês chegaram aqui, agora eu volto por cima ou volto por baixo? Aí vocês observem, se o ponto aqui de vocês, ó, é esta partezinha, esta parte é a parte interna do bordado. Ó, observem aqui, ó, é a parte de dentro da toalha. Deixa eu abrir mais aqui. Tá, ó, vocês observem, ó. Essa parte que pega um ponto só, ela fica do lado de dentro da toalha. Então, a gente tem que fechar o lado de fora, tá? Então, ó, eu sei que aqui eu tenho que vir pra cá e não pra cá, tá? Então, aqui eu sei que esse ponto tem que sempre fazer parte do próximo, fechar o elozinho aqui. Então, daqui eu já posso voltar e fechando os elos. Eu vou virar de novo a toalha para poder fazer, porque eu vou fazer os pontinhos para lá, para eu ficar num sentido melhor de fazer, eu vou desvirar a toalha, tá? Ó, vejam então assim como tá aqui a parte de baixo da toalha, né, o barrado. Ó, então a gente começou aqui em cima, veio até aqui embaixo, aqui faz um pontinho da virada e sobe, tá? Então aqui, como nós chegamos no final, a gente pode fazer a volta e vir fechando a outra parte do elo. Ó, vocês observem, daqui como se fosse um ponto de virada. Daqui eu vou pular 1, 2
e vou fazer 3 tramas aqui, ó. Tá? Eu sempre vou pegar essa primeira trama aqui. Aqui eu já fechei um elo. Tá? Vocês conseguiram acompanhar? Ó, deste aqui eu pulei 2 e peguei 3. Pega sempre esta aqui. A gente vai sempre usar a mesma traminha ali da sequência anterior. Aqui de novo, não vou nem contar, eu sei que é 1, 2, aqui como é virada, a gente vai fazer, ó, fechamos esse elo, já vamos fechar o próximo, e mais 2 para esse lado aqui, ó. Os mesmos 5 pontinhos que a gente pegou lá em cima, 5 tramas, ó, a gente vai fazer aqui agora. Ó, fechamos ali, e já vamos fazer a virada para fechar os próximos. Agora a gente vai pegar o contrário. Aqui a gente pegava 2 antes, agora a gente vai pegar 2 depois, ó. Este e este, né? Que não tem outra maneira de fazer. Ó, assim a gente vai fechando. Aí a gente sempre sabe que vai pegar este e mais este. A gente vai sempre completando as 5 tramas que faltam ali para fechar aquela sequência, ó. Na realidade aqui todos ficam com 5, aqui ficou 5, aqui ficou 5, 5. Vocês observem, ó, que nessa linhazinha sempre vai ficar 5. Então a gente vê, aqui já tem 1, 2, 3, pega aquele, 4, 5. Eu não sei se tá mais fácil para vocês, aí vocês me digam, coloquem ali nos comentários o que vocês acharam, se acharam fácil ou difícil. Assim a gente vai fechando os elos, 1, 2, 3. Isso a gente vai fazendo até lá em cima agora. Ó, chegando aqui em cima, ó, vamos fazer normal. 1, 2, 3. E agora para fazer o pontinho da virada, a gente vai pegar só esse aqui do centro. A gente pega só o do meio para fazer a virada. Agora de novo, a gente vai pegar 2 antes e mais aquele que estava ali, que nem ali quando a gente fez a virada. Ó, assim. Agora a gente vai ter que pegar 1, 2, 3. E assim a gente vai fazendo até lá embaixo. Ó, pessoal, chegando aqui, onde a gente vai fazer a virada do outro lado, é o mesmo processo. 1, 2, 3, ó. Esse é o pontinho do meio. A gente sabe que aqui eles vão ser 5 pontinhos. Então, pega 2 antes, o pontinho do meio e 2 depois. Ó, a virada, então, a gente pega os 5 pontinhos de uma vez só. Aí, fecha o elo anterior e já começa a fechar o próximo. Não é difícil, né? Espero que vocês consigam fazer. 1, 2, 3, ó. E aqui a gente fecha o elo. Fecha as pontas, né? A gente pode pôr para trás aqui agora. Isso. Mesmo furinho ali. E passa aqui para dentro da costura da toalha. Assim ela fica bem presa e nem aparece no avesso. Ó, fica bem limpinho, não aparece nada, né? Ó, e fica assim então, essa nossa primeira parte. Aqui estão todos os elos. E agora o mesmo a gente vai fazer aqui. Lembrando que aqui a gente tem que pegar a mesma trama, ó. Caso vocês tenham dúvida onde começar aqui embaixo, ele tem que ser alinhado com esta trama aqui, ó. Esta mesma traminha, se vocês quiserem fazer uma marcação, alinhava alguma coisa, ou simplesmente contar que nem eu fiz aqui. Conta daqui da barra de vocês. Daqui então, né? Ó, aqui tem uma trama, 2, 3, 4, eu fiz o ponto na quinta trama. Ó, 1, 2, 3, 4, essa seria a quinta. Então mesmo a gente faz aqui no meio. Ó, aqui do meio, ó, 1, 2, 3, 4, essa é a quinta trama. 1,
2, 3, 4. Ó, a quinta trama vai ser o mesmo os pontinhos que eu fiz lá em cima. A gente começa com 3, vai para um lado, depois na volta faz 2 e segue exatamente o que a gente fez lá embaixo, lá em cima, né? A gente faz aqui embaixo. A única dúvida que eu acho que pode surgir é onde começar aqui. Aí vocês só vejam em que trama vocês fizeram estes 5 pontos aqui, é a mesma trama que vocês vão ter que fazer aqui. Tá? Nesse caso aqui, é na quinta trama aqui do tecido. Aí faço 3 para um lado, pego a outra metade da linha, faço para o outro lado. E assim a gente vai fazendo tudo igualzinho. Para fazer aquela florzinha que eu fiz aqui no meio, como eu disse para vocês, como a gente está usando o fio da trama, não está passando por entre elas, a gente tem que considerar onde fez aqui, ó, pegou esta trama aqui, no caso a gente tá pegando então essa trama toda, como é que eu vou mostrar para vocês, ó, pegando aqui e aqui, né, a gente tá pegando esta trama do meio para fazer, mesmo acontecendo com essa aqui, ó, a gente tá pegando a trama acima de onde a gente marcou, então seria aqui e aqui, ó, né, mais ou menos, só para, não sei se eu consigo explicar direito, ó. Vou riscar só para vocês verem aqui direitinho. Não vou riscar muito porque vai ficar marcada depois. Deixa eu aumentar bem aqui, tá? Então a gente tá pegando, né, esta trama aqui. Ó, se eu vier aqui para baixo vai ser esta trama toda e esta aqui acima da linha. Então, se a gente marcar, vai ficar um quadradinho aqui que nem eu expliquei para vocês lá no gráfico. Eu fiz a florzinha, assim, ó, vocês observem que ali no meio tá o quadradinho, ó, né? Então eu fiz a florzinha, ó, aqui tá a trama, né? Eu fiz, ó, pulando uma trama para cima, pro lado aqui, né? Eu deixei o quadradinho no meio aqui, tá? Então eu vou começar, poderia começar de qualquer lugar, né? Vou começar daqui, acima do quadradinho. Deixar a ponta da linha, depois a gente faz o acabamento dela. Então aqui é o nosso centro da florzinha, esse quadradinho. Eu pulei uma trama para cima, vou fazer o ponto. Aqui são pontos 1, 2, 3, 4 tramas. Eu fiz 8 pontos para um lado e 8 pontos para o outro. Na diagonal fui subindo com a mesma linha, eu tô usando a mesma linha, tá? Ó, aqui a gente faz 8 pontos na diagonal. Aqui no último ponto, eu fiz assim, desta maneira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Né? Ó, partindo aqui do meio. Aí eu passei aqui por baixo e voltei aqui para o centro, do lado deste mesmo ponto, fiz outro igual. Agora eu vou fazer 8 pontos para o outro lado, para ficar bem alinhado com esse quadradinho aqui que nós deixamos no canto, no meio. Ó, aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer 8 pontos para lá. São de 4 tramas cada ponto, ou 5 furinhos, quem conta furinhos são 5 furinhos. Aqui do 8º ponto, eu passei para a próxima carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fica assim a primeira carreira. Aí daqui eu passei, ó, aqui para baixo deste ponto, desses 2 pontos, tá? E vou sair 2 pontinhos abaixo ali para fazer a próxima carreira, que são 6, né, 6 pontos para cada lado. Ó, eu saio uma trama acima do 6º ponto, aqui se vocês contarem 1, 2, 3, 4, 5, 6
pulo uma traminha e aí faço a carreirinha de cima, faço 6 pontos para cá, depois mais 6 para cá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, parou 2 antes da carreira anterior. E na próxima carreira eu vou fazer de 4 pontos, faço o mesmo processo, daqui, passo aqui pra... Acho que vai dar aqui, ó. Ó, a gente olha se ele sai mais ou menos alinhado onde a gente vai querer, né? Só passo por baixo do ponto para a linhazinha não ficar solta entre um ponto e outro, por isso que eu passo ali por baixo, tá? Ó, então aqui eu saí 2 abaixo, né? Que essa tem 6, então 2 abaixo dá 4. 1, 2, 3, 4. Ó. Em cima do quarto ponto, eu pulo uma trama e faço a próxima carreira. Aqui vão ser só 4 pontinhos para cada lado. Fica assim então, e todas são feitas da mesma maneira. Aqui agora eu passei assim por baixo, para não precisar cortar a linha e começar de novo, eu vim passando assim por baixo de algumas tramas, tentando pegar aqui do tecido, para ir ali para o outro lado onde eu preciso. Essa pontinha depois a gente faz o acabamento dela. Ó, passei então aqui por baixo, tá? Tentar passar por baixo de algumas tramas e aí sai aqui no próximo lado. Aqui é o cantinho, a gente pula uma trama dele. E faz tudo de novo. Vou fazer 8 para cá, passo por baixo, faço os 8, passo por baixo, faço os 6 até lá em cima, pulo por baixo e faço os 4. Tá? O processo é o mesmo. A florzinha fica assim, né? Bem simples, é só fazer todas iguais. E aqui eu tava fazendo a parte de baixo e vou mostrar para vocês aqui onde eles se cruzam, caso vocês tenham alguma dúvida, né? Para esclarecer. Bom, então aqui, né? Que nem eu disse, a gente começa na trama alinhada com onde fez a virada aqui, né? Com essa traminha aqui, a gente começa na mesma trama aqui para fazer esta parte. Aí vem fazendo normal. Aqui faz 1, 2, faz 3 tramas. Aqui fez as 3 tramas, aqui ó, pula 1, 2, vai coincidir com essas 3 aqui. A gente faz igual, ó. Passa a agulha por baixo delas, faz as 3 normal. E aqui segue, ó, 1, 2, faz os 3 pontinhos normais e segue como se não tivesse nada ali.
tá? Assim a gente vai formar aquela florzinha que fica aqui no meio, viu? Passa por baixo dos pontinhos e vai até lá em cima normal. E quando chegar aqui em cima, né, não esqueçam, a gente faz aquele pontinho único que é da virada. Ó, faz assim que é da viradinha, tá? Já que a gente começou aqui embaixo, né, com 5 pontinhos, quando chega aqui em cima a gente faz só um. A gente vai fazer os 5 quando a gente voltar e fechar essa correntinha, tá? Só para lembrar vocês. O processo é o mesmo do que a gente fez na primeira, tá? Ó, fica assim então. Aqui então eu vou passar depois para avesso e fazer o acabamento. E agora eu vou fazer a outra parte que eu deixei aqui, né? O resto da linha para esse lado. Ó, igual eu comecei aquele outro primeiro, eu fiz 3 pontos primeiro, peguei 3 traminhas e fiz para cá. Agora eu vou pegar mais 2 aqui, né? Para fazer as 5. Ó, ficam 5 tramas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aí faço todo o processo, pulo 2, pego 3, pulo 2, pego 3, vou até lá em cima. Quando chegar lá em cima eu vou pegar uma só da virada, alinhada com esta mesma trama, caso vocês tenham dúvida. Tanto vocês podem contar quantas tramas tem aqui, são 3, é na 4ª trama que se faz a virada, e vocês quando chegarem aqui, contem 3, se for a 4ª, vocês têm que fazer um pontinho só da virada. Tá? Eu vou fazer até o final e volto para fechar ela para mostrar para vocês. Não sei se eu comentei, na florzinha, essa para fazer toda a florzinha sem emenda, são 2 metros de linha. Essa florzinha vai bastante linha, tá? Então para fazer toda ela sem emenda, vocês precisam de 2 metros de linha. Ó, pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês mais uma virada, mesmo que nós fizemos aqui embaixo, a gente vai fazer aqui em cima. Só lembrando, né, essa parte que tem um pontinho só é a parte de dentro, então a gente tem que voltar por fora, tá? Para fechar o elozinho. Aqui o mesmo processo, deste aqui a gente pula 1, 2 e vai fazer aqui, ó, 1, 2, 3. Tá, ó, desses 3 aqui a gente pula 1, 2 e pega os 3 aqui. Lembrando, a gente sempre vai pegar esse elo, essa trama ali da outra sequência, né? A gente já usou essa trama para uma sequência, agora a gente usa ela para outra igual. Ó, e aqui a gente vem fechando o elo. Aqui é a mesma coisa, não precisa nem contar, a gente já sabe que tem que pegar 1, 2 e aquela terceira ali. E assim a gente vai fazendo. Ó, e aqui quando chega no pontinho esse da virada, a gente pega 2 antes dele, pega ele e mais 2 depois. Ao todo são 5, ó. Tá? Caso vocês tenham dúvida, ó, são 5 aqui. Quando ele é da virada, né? Ó. E aí vai fechando os elos. Aqui é a mesma coisa. Ó, 1, 2, vai pegar agora ao contrário, a gente pega daqui pra cá, ó. Tá? Espero que não fique dúvida, que vocês consigam entender direitinho, mas qualquer coisa coloquem ali nos comentários que eu tento ajudar. Ó, aqui no meio, ó, 1, 2, 3 e pula 1, 2, ó, e pega aqui de novo, ó, 3 normal. A gente vai passar por baixo, usar essas mesmas tramas aqui. Ó, assim a gente fecha essa florzinha aqui do meio. Aqui continua, ó, pula 1, 2, pega 1, 2, 3. Ó, e aqui no meio fica assim, ó. Aqui a gente faz o contrário, aqui a gente pega só do meio, 1, 2 e inverte aqui, ó, 1, 2, 3. Fica assim, fica como se fosse meia florzinha. E aqui tudo igual, ó. Não precisa nem contar ali, pular 2, a gente sabe que tem que pegar aquela primeira ali daquela sequência e fechar 5, ó. Pega 2, fecha 5 e vai fechando, tá? Eu acho que deu para entender, né? A outra parte aqui da florzinha é essa mesma parte. Aqui eu comecei ela, que nem eu disse para vocês, alinhado nesta trama aqui, ó.
Vocês podem fazer ela mais para cima ou mais para baixo, aí vocês determinem, tá? Aí a mesma coisa, que vocês observem que tem, fica uma trama aqui, ó. Está dando para ver? Essa trama que fica bem aqui no meio, é dessa aqui, né? Referente a essa aqui, ó, essa traminha aqui que a gente vai fazer os dois pontinhos. Os dois pontinhos no meio, 1, 2, 3, 4, 4 tramas ou 5 furinhos. Vai fazer os 8 pontos, depois vai por uma carreirinha, faz os 6 e faz os 4. E pra cá a mesma coisa, aqui ó, faz 1, 2, 3, 4, faz os dois pontinhos aqui, aí faz 8 para cada lado. Depois a sequência de 6 e a sequência de 4, tá? Exatamente isso aqui. Acho que não tem necessidade de eu fazer, né? É a mesma coisa o bordadinho, tá? Qualquer dúvida coloca aí nos comentários que eu tento ajudar. Então agora eu volto com ele mais finalizado, tá bom? Até lá. Ó, pessoal, esse então é o trabalho finalizado. Eu fiz nos 3 tamanhos de toalha. A toalha de banho, na toalha de rosto e na toalha de lavabo. Fica bem bonitinho, né? Vocês podem usar outras cores, fazer colorido, se quiser. Vocês podem fazer outras florzinhas, outros detalhes aqui, né? Caso queiram fazer algum detalhezinho na borda, também pode fazer. Caso queiram pôr uma renda na barra da toalha, aí vocês podem usar a criatividade, tá bom? Se ficou alguma dúvida, vocês coloquem ali nos comentários, eu tento ajudar, tá? E se eu esqueci de falar alguma coisa também, eu vou mostrar para vocês o avesso. Vou ver se eu consigo mostrar. Fica todos iguais, ó. Praticamente, né? Ó, fica assim, né? Aquele primeiro detalhe não aparece, porque ele é feito só na trama do tecido, ele não passa pro avesso. Esses do avesso são as florzinhas, esses detalhes feitos em ponto reto, tá? Fica assim, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer. Se gostaram, deixem o joinha ali. Quem não se inscreveu, se puder se inscrever, ajuda o canal a crescer e ser mais divulgado. E não tem custo nenhum. Podem acionar o sininho também que tem do lado da palavra inscrito, né? Depois que se inscreve, que vocês sempre que tiver uma postagem, um vídeo novo, vocês recebem um aviso. Também não tem custo nenhum, tá? Muito obrigado por assistirem e até um próximo.